Estou iniciando aqui uma apresentação da fonte do televisor Philips modelo 20PT 4331, 3331 ou 14PT 3131, 4131 ou 21PT 5435. Essa fonte atua nesses três modelos aí, ou 6 modelos quase, aonde eu irei explicar todas as áreas principais que apresentam defeitos para o não acionamento do TV. Depois irei avançar para a etapa horizontal e alguns pontos do micro também, ok? Então eu irei apresentar primeiro a parte da fonte primária para visualizar mais próximo, depois irei explicar sobre a fonte secundária. Então eu vou dar um zoom nesse ponto da fonte primária aqui e depois mostrarei a fonte secundária, certo? A parte primária dessa fonte é composta por o cabo, obviamente. A área de avaliação não pode ser descartada a variação, se o aparelho está inoperante, podemos avaliar essa área. Existe aqui uma chave de pressão, uma chave de contato, onde ela também pode acarretar defeito diante de seus contatos, pode isolar centelhamento, pode haver uma queima nesses pontos aqui, isolarem. Avançando mais um pouco, onde eu posso me deparar com alguns componentes que precedem o cabo, mas após o cabo, então eu vejo aqui alguns componentes que também podem acarretar a inoperância desse televisor. Mas se vocês fizerem, eu já expliquei várias vezes em alguns outros vídeos meus, que a avaliação geral desses componentes sempre são visuais, tanto os transformadores, o PTC, esse aqui faz parte da desmagnetizadora, tá? Essa aqui é a desmagnetizadora onde fica atrás do tubo cinescópio. O PTC ele pode se danificar, mas a inoperância dele seria só o rompimento do fusível, caso houvesse um curto muito forte sobre ele. Avançando aqui, aí temos elementos que podem parar esse televisor, que seria a ponte retificadora. Aqui eu tenho uma composição de ponte retificadora dupla, onde obviamente esse esquema aqui seria tanto para os 4 diodos como também a de invólucro, ok? Então aqui eu posso tanto usar a de 4 diodos aqui como a de invólucro. Não quer dizer que exista 8 diodos aqui nessa região não aqui. Então dando exemplo aqui no esquema, que tanto pode ser de 4 diodos separados quanto uma ponte invólucro aqui. No DVD de informações de componentes foi demonstrado isso. Então a composição dessa fonte entre diodos pode acarretar o rompimento do fusível. O fusível rompido, obviamente, primeiro avalia-se os componentes frontais visualmente. Se não há nada que possa acarretar esse defeito, então passamos à fonte, onde essa fonte primária aqui, a composição dela é dos 4 diodos. Verifica-se, se for 4 diodos separados, verifica cada diodo individual. Caso seja a ponte, verifique-se a ponte onde existe o contato, 4 terminais, e você verifica se estiver em curto. Se houver um curto, faça substituição, avalie o capacitor. Você vai primeiro isolar a fonte primária, para ter uma certeza. Você faz o isolamento da fonte primária para depois fazer uma conexão com a fonte secundária. Por quê? Você corrigindo a fonte primária, tendo certeza que ela está produzindo as tensões normais, que seria a entrada dos 220 ou 110 volts, dependendo da rede elétrica, entrando, sendo retificada e filtrada pelo capacitor, aonde haverá uma tensão de pico diante de 280 até próximo dos 300 volts, com o multímetro digital você poderá confirmar isso. Aí pronto, descarrega o capacitor e vamos avançar para a fonte secundária. Na fonte secundária eu encontro outros componentes que fazem também conexão com a primeira parte da fonte primária. Ela recebe tensão da fonte primária. Aqui você pode ver marcado aqui, ó, 303 volts. Esse 303 volts sai pelo pino 2 e entram entre 302 volts no integrado, que é um SMD, tá? É o TA 1506, o 1507 em outros televisores, mas esse aqui é o 1506. Ele aqui recebe uma tensão no pino 14, 302 volts. Pronto. Então, se houve um curto-circuito na parte inicial, por que esse curto pode não ter avançado? Então, por isso que eu fiz a avaliação primeiro da fonte primária isolada, para depois avançar para a fonte secundária.
Conectando a fonte secundária e você conectando a série e apresentando um curto-circuito, obviamente as peças que são conectadas a essa tensão, como tanto esse integrado aqui como o MOSFET, eles podem ter sofrido essa alteração elétrica. Então vamos fazer a substituição dos dois. Troque os dois diretamente. Pronto. Colocando os dois no local, tendo a tensão nominal aqui, chegando a eles, não havendo mais nenhum curto, obviamente, e a televisão ainda não entrou em operação, aí passamos aos outros componentes que fazem parte também de inicialização do televisor. Aonde eu tenho esse BC857, ele é um SMD, ele pode inoperar o televisor, ele pode deixar o televisor inoperante. Então faça a avaliação. É um transistor PNP, aonde você pode verificar aqui que as tensões são pequenas, mas é um transistor PNP que pode fazer a televisão parar. Tenho aqui um PDTC 14 ou 143ZT. Ele também é um transistor menor porte, mas também pode inoperar essa fonte. Então também tem que ser avaliado. Ele, você já pode ver que a configuração dele existe 2 resistores e depois uma saída, um transistor NPN. Ele não é um Darlington, não é a configuração de um Darlington, mas existe, você tem que aumentar a resistência ohmica do multímetro para fazer a medida dele, ok? Então faça a avaliação dele, pronto. Tá ok? Vamos avançar mais para dentro da fonte, aonde temos ainda o fotoacoplador. Avançando aqui, eu tenho o fotoacoplador, que pode também ter rompido tanto o transistor como também entrada em curto. Então eu faço a avaliação sobre ele, tendo essa noção que ele está ok, então eu vou avançar mais para frente ainda. Essa tensão pode alterar a saída da secundária? Não. A fonte ela primeiro sofre uma indução pelo transformador, mas no momento que há qualquer alteração elétrica aqui, ela inopera. Então não há uma indução maior para a fonte secundária, para essa saída dela aqui. Esse integrado aqui faz a frequência que vai fazer esse transformador induzir uma frequência X, aonde vai gerar a tensão que vai alimentar tanto a etapa horizontal quanto outros elementos dessa fonte. Então, mas esse ponto aqui não pode haver uma alteração, não vai ocorrer isso. Esse integrado se danificando, obviamente o transformador para na hora. Então, o que ainda temos, como houve um curto-circuito, ainda temos elementos que podem estar alterados aqui. Os resistores, obviamente, o resistor aqui que recebe uma tensão de 302 volts, que é um resistor de 2K2, ele pode se alterar, então você faça essa avaliação. Todas essas dicas eu estou dando sobre um curto-circuito que aconteceu diante de uma alteração elétrica ou um curto-circuito que danificou a etapa primária ou os diodos, avançou, mas não danificou o capacitor. O capacitor não houve inchaço, ele apenas houve a interrupção pelo fusível, então inoperou aqui. Mas foi detectado que o integrado e o MOSFET estavam danificados. Foi feita a substituição e ainda ocorre a inoperância do televisor. Mas outra coisa que você tem que avaliar também é que se houver aí um acúmulo de tensão sobre o capacitor, então o defeito ainda continua na secundária. Então temos que fazer uma varredura geral de todas as peças que estão na etapa secundária para liberar esse televisor. Mas o defeito ainda consta sobre essa etapa aqui. Posso pegar esse integrado danificado? Pode acontecer. Já houve vários casos dentro de oficina onde foi comprado a peça nova e ela se danificou, devido, obviamente, não ter sido feita uma avaliação correta, um transistor desse em curto ou outro elemento aqui em curto, e foi colocado integrado antecipadamente sem ser feita a avaliação, e aonde ele se danificou. E o técnico ficou avaliando os componentes sem considerar que ele pode estar danificado, mesmo que ele esteja chegando a tensão aqui sobre ele, tá? E mesmo que a série não esteja acesa por completo. Então, faça a avaliação, detectou um componente alterado, substitua esse componente de novo. Então aqui foi uma dica aonde houve um dano sobre a fonte primária, a fonte primária decorreu um dano sobre a fonte secundária, desse ponto aqui do transistor PWM e também no MOSFET. E depois foi detectado alguns componentes menores alterados. Feita a substituição, a fonte voltou a oscilar normalmente, sem nenhum dano.
Essa foi uma dica de defeito da fonte primária com a secundária inicial. Não houve danos para frente. Agora irei falar com vocês sobre danos que ocorrem na frente da fonte secundária, aonde também pode ocorrer algum componente frontal deixar o televisor inoperante. Então vamos a essa parte.